Jesus Cristo, que a todo tempo busca por um relacionamento fiel e sincero. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, fala que a humanidade, ela não foi grata. Não glorificaram como Deus. Muito menos foram agradecidos, se tornando, pelas suas imaginações, que ficaram escuras, perderam a visão da palavra de Deus, perderam a luz desse mundo que é Jesus Cristo, porque o mesmo Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz para a humanidade. Jesus completa esse versículo: quem me segue não cairá em trevas. Aleluia. Versículo 22: professando-se sábios, tornaram-se loucos. O homem sem o conhecimento da palavra de Deus, o homem sem o Espírito Santo de Deus habitando nele, ele se torna louco. Louco por não aceitar a verdade de Deus. Louco por não receber Jesus Cristo e a sua palavra. Mas Paulo, dizendo que eles se dizem sábios, sábios com conhecimento humano, não conhecimento de Deus. Paulo, através do Espírito Santo, fala que esses homens se tornaram loucos em seus entendimentos. Remudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível. O apóstolo Paulo fala que a humanidade, os homens mudaram a glória de Deus, porque Deus, ele não divide a sua glória de toda a sua criação. Deus não divide. Deus, ele não reparte a sua glória. Deus, ele não reparte a sua honra com ninguém. Mas a humanidade segue mudando a glória de Deus, que é uma glória incorruptível. Mudando essa glória de Deus nas coisas dessa terra, mudando a glória, a criação que Deus tem feito, tem revelado a nós. Como podemos ver, o homem tem mudado essa glória de Deus incorruptível. O homem tem mudado essa divindade de Deus em glória humana, em glória de homens, em glórias dessa terra, que não provém de Deus. Paulo, ele vai nos dizer ela. Eu não trouxe, irmão. É. Deixa eu ajeitar aqui.
E o sol começou a bater aqui no pedestal. Aí dá diferença. É, dá diferença. Só um minutinho. Nós vai. Essa fibra não tem água? As fibras não tem água? Não, né? Não, essa Bíblia não tem. Ah, Não tem. Não tem ela com água, não. Eu deixei ela em casa, é o livro. Ah, É. você consegue na minha carteira, no hino, assim, carrega na minha carteira. Hã? Carrega até hino, assim, na carteira. Tá? É, né? Quando eu chego, assim, tem a oportunidade de Colocar o carregador aqui para abastecer, ó. lá de longe eu vi só por atrás, logo no final. Ainda bem que o sol tá bem calminho, né? É, o tempo tá Não tá com sol. fechado, né? O tempo tá bem fechado. Tá parado tipo uma neblina, uma fumaça, o ar tá seco, né? Seco. Por isso que o sol tá fraquinho, né? É verdade. Eu nem percebi o sol batendo aqui no celular. Tô gravando hoje, né? Pegada. É. É. Vamos continuar, né? Louvado seja Deus. Versículo 24. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e abençoado para sempre. Amém. Apóstolo Paulo vai nos dizer que o homem, pelo fato dele mudar a glória de Deus em glória humana, pela humanidade mudar a divindade de Deus, que Deus tem revelado em toda a sua criação e através da sua criação, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscências da carne, diante de tanto pecado. Para desonrarem seus próprios corpos entre si. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O apóstolo Paulo fala que Deus os entregou para desonrarem seus corpos. O apóstolo Paulo, quando fala Deus os entregou, é porque Deus deu livre-arbítrio ao homem para decidir o que quer.
para o homem poder fazer o que bem entende os seus pensamentos, porque não obedeceram a Deus, não escutaram a voz de Deus. O apóstolo Paulo fala que Deus os entregou para desonrarem os seus corpos entre si. Deus, ele fica sem socorrer a humanidade, pois a humanidade não se volta para ele. Eu falo de um socorro espiritual que a humanidade rejeita o Filho de Deus. Filho de Deus que veio trazer o perdão dos pecados, a salvação eterna, para que o homem não vá para a perdição eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio trazer paz aos homens diante de Deus. Ele é a própria paz. E a humanidade rejeita, virando as costas. Não querem se arrepender e se converter dos seus pecados. Se converter dos seus caminhos errôneos. O apóstolo Paulo fala que Deus os entregou às concupiscências da carne. Amém. Amém, varão. Louvado seja Deus. Né? Jesus Cristo. Amém. Por essa causa, Deus os entregou às afeições vis, porque as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, varão com varão, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada a seu erro. O apóstolo Paulo está nos dizendo que Deus entregou esses homens até mesmo para desonrar os seus corpos entre si. E o apóstolo Paulo fala que as mulheres mudaram os seus costumes, como assim também os varões. Mulher com mulher, homem com homem, levando cujo pecado as mais baixas depravações humanas. A mulher mudou o costume. Mulher preferindo mulher. Homem preferindo homem. E seguindo assim, desonrando seus corpos, seus próprios corpos.
desonrando a própria criação de Deus. Deus lhes entregou as vícios, concupiscências da carne. Deus, ele, quando criou o homem à sua semelhança, Deus fez Adão e Eva. Deus fez homem e mulher. Deus, através da sua glória incorruptível, também fez toda a sua criação. Mas o homem, virando as costas para Deus, a humanidade, ela preferiu não seguir, atentar um relacionamento com Deus. A humanidade prefere seguir, não tendo um compromisso com Deus, preferindo seguir o curso desse mundo. Preferindo seguir os sábios terrenos, a sabedoria humana, a filosofia humana. O homem deu ouvidos ao egocentrismo, ao materialismo. O homem deu ouvidos às palavras do diabo, porque o diabo que é o pai da mentira. O homem preferiu seguir por vários caminhos, caminhos que não agradam a Deus, caminhos que não glorificam a Deus. Porque como o homem pode glorificar a Deus se ele ainda não tem o filho? Como eu posso dizer agradar a Deus, obedecer a Deus, se eu não tenho a paz diante de Deus, através de Jesus Cristo? Às vezes nós escolhemos errado os nossos caminhos. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho a ser seguido. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Esse caminho pela fé que temos que trilhar, através da fé e obediência na sua palavra. Jesus é o caminho que nos leva diante de Deus em segurança, em relacionamento perfeito, justificados, sem culpa do pecado. Mas a humanidade virou as costas para o Criador, preferindo assim a sua criação, desonrando a Deus, não glorificando a Deus como se deve. Fazendo dos seus corpos
a depravação mais baixa que podemos ver em toda a criação de Deus. Mulher com mulher, homem com homem. Pois Deus fez o homem racional, com entendimento. O homem discerniu o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas o homem tem preferido seguir o seu modo depravado, em depravação total. Nessas concupiscências da carne, numa vida de luxúria, desonrando seus próprios corpos. Muitos preferiram e preferem viver como Sodoma e Gomorra. Muitos viveram no lesbianismo, no homossexualismo, toda a prática e abominação diante de Deus. E Deus terá juízo sobre os tais, sobre aqueles que tais coisas praticam. Às vezes, muitos podem ter o aval do homem. Os homens aqui na terra aprovando. Mas Deus, naquele dia, reprovará muitos que não obedeceu a sua palavra, que não se voltou à sua palavra, que não abandonou o seu pecado, a sua iniquidade, preferindo as trevas do que a luz. Mas a luz está diante de nós, que é Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo, a luz que o mundo rejeita, a paz que o mundo rejeita. Jesus é o príncipe da paz. Através de Jesus, o pecador perdido, ele tem paz diante de Deus. Porque enquanto o pecador perdido ele não se arrepende e se converte ao Senhor, ele está debaixo da ira de Deus. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, como eles não se importaram em ter Deus através do conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada. Deus reprova tais comportamentos, Deus reprova tais práticas. Deus entregou para suas próprias destruição. Deus fica impossibilitado se o homem não se arrepender e decidir se voltar a Deus através de Jesus Cristo. Deus fica impossibilitado em poder fazer alguma coisa. Para fazerem essas coisas que não convém, estando cheios de toda injustiça. Estando cheios de toda injustiça, de pecado, de fornicação,
maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos contratos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que os fazem. Louvado seja Deus. Paulo, ele está através do Espírito Santo falando de muitas práticas que muitos fazem, que muitos praticam, que muitos decidiram, virando as costas para Deus, praticar, que decidiram fazer, mesmo sabendo que o julgamento de Deus vai reprová-los. Eles tais coisas praticam, eles continuam a viver numa vida depravada, numa vida em desobediência ao Criador, preferindo amar as trevas, preferindo dar glória a homens, dar glória para a criação, quando se deve dar somente a glória para Deus. Paulo fala que, mesmo sabendo que são dignos de morte, ou seja, morte espiritual, porque Deus é Espírito, e essa morte espiritual, ela vem através da morte física. O homem se encontra morto sem seus entendimentos para Deus. Mas quando o homem ele crê nas verdades de Deus e se volta a Deus através da fé em Jesus Cristo, ele é perdoado por Deus. E Deus vivifica o seu espírito. Deus dá vida através de Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele mesmo é a vida. Jesus é a vida espiritual com Deus. O homem sem o conhecimento de Deus, sem o relacionamento com Deus, através de Cristo, o homem se encontra morto sob a prisão do pecado, por não conhecer a Deus, por não buscar o conhecimento do Deus único que existe, através mesmo da medida de graça que Deus dá ao entendimento de cada um. Deus, Ele se revela em toda a sua criação. Louvado seja Deus. E Paulo nos diz que até mesmo aqueles que tais coisas não fazem, mas nessas mesmas coisas que os outros fazem, muitos têm prazer em sua carne, prazer em seu entendimento, por ver alguém
fazendo tais coisas que esses homens praticam, que o mundo pratica. E esses prazeres podemos ver através do entretenimento, até mesmo através do entretenimento, até mesmo da internet. Muitos se deleitam vendo as pessoas pecar. Muitos se divertem ao ver pessoas pecar. Muitos têm prazer de ver pessoas pecar. Estão indo na mesma condenação dos tais. Louvado seja Deus. Para toda a humanidade. Deus ele busca em todo tempo um relacionamento com a humanidade, com o pecador perdido. Através do seu Filho Jesus. Pois Jesus, Deus deixou ele como mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens da terra. Não existe mediadora, não existe mediador fora de Jesus para que o homem possa ser salvo. O caminho é Jesus Cristo, se arrependendo dos maus. Somente Jesus Cristo somente Jesus pode te livrar da prisão do pecado, da futura condenação que virá sobre os filhos da desobediência, sobre os desobedientes na fé. Caminha Jesus Cristo, se arrependendo. Jesus é o único Salvador, não existe outro. É pela fé. Quando eu creio que Jesus Cristo morreu também pelo meu pecado, e eu necessito também da graça de Deus para ser salvo, o homem ele se arrepende e pela fé ele decide ter uma vida com Deus mediante Jesus Cristo, na obediência a Deus e a sua palavra. Jesus Cristo, Ele pode raiar nas nuvens ainda hoje, como diz a sua palavra,
Se Jesus Cristo raiar nas nuvens hoje, quantos de vós poderão subir com Ele? O que eu quero dizer, quem se achega em Jesus Cristo tem uma vida com Deus, mediante o seu Filho, pela fé, ainda que esteja morto, viverá. Pois diz a sua palavra, quando Jesus Cristo raiar nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro, e logo em seguida, os que estiverem vivos, pela fé em Jesus Cristo, se encontrarão junto com Ele nos ares, mas sobrará para os filhos da desobediência, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que decidiram amar as trevas, rejeitando a luz, vivendo a depravação sexual. Para esses só sobrarão as trevas, a perdição eterna. Só há dois caminhos: um é céu, o outro é inferno. A palavra de Deus não é brincadeira, como muitos pensam e acham em seus entendimentos. Deixa a glória terrena, deixa a glória da criação e se volte ao Criador, dando glória, honrando e glorificando através da sua vida, através dos seus corpos. Rejeite as fábulas, rejeite o pecado. Louvado seja Deus.